Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real ou com base nos fundamentos apresentados pela análise real. Dando prosseguimento, então, vamos disponibilizar espaço. Disponibilizar espaço sobre a superfície do quadro. Então aqui nós temos a elevado a x menos 1 dividido por x, isso é logaritmo natural de a dividido por w elevado a menos 1, logaritmo natural de w mais 1, com base nas propriedades de função exponencial e função logarítmica, é possível escrever aqui, nós temos logaritmo natural de a dividido por logaritmo natural de w mais 1, e esse w elevado a menos 1 que está multiplicando transformar-se-á em um expoente do argumento do logaritmo, w elevado a menos 1. Então aqui nós temos log natural de a dividido pelo logaritmo natural de w mais 1, e no expoente nós temos 1 dividido por w. Pois bem, então vamos agora aplicar o limite quando x tende a zero. E nós já sabemos que a elevado a x menos 1 é igual a w, então implica que quando x tende a zero, necessariamente o w tende a zero. Então vamos aplicar agora o limite. Agora nós podemos aplicar o limite quando x tende a zero de a sobre a elevado a x menos 1 dividido por x. Isso é equivalente a aplicar o limite quando w tende a zero, pois é correspondente, x tender a zero, w também tende a zero por consequência. E então nós temos a seguinte expressão: log natural de a dividido por log natural de w mais 1 elevado a um expoente 1 dividido por w. Muito bem. Então, nós sabemos, com base na análise real, que o limite de um conjunto de funções é igual ao limite atuando sobre cada uma das funções e sobre suas estruturas funcionais, algébricas funcionais internas. Então, aqui nós podemos aplicar o limite sobre cada função em cada termo. Então, logaritmo natural, limite quando w tende a zero, aplicado sobre o logaritmo natural de a, dividido pelo limite quando w tende a zero, aplicado sobre o logaritmo natural de w mais 1 elevado a 1 dividido por w. Muito bem. Então, o que vamos fazer? Então aqui nós vamos aplicar assim o limite quando w tende a zero, aplicado ao logaritmo natural de a, dividido pelo logaritmo natural, e o limite aplicar-se-á sobre a função internamente. Então nós temos limite quando w tende a zero, aplicado a 1 mais w elevado ao expoente 1 dividido por w. Pois bem, e aqui está dentro do argumento do logaritmo natural. Então o limite quando w tende a zero, aplicado ao logaritmo natural de a, é o próprio logaritmo natural de a. E aqui nós temos o logaritmo natural desse limite. E nós sabemos, com base em aulas que ministramos, não é? Pois durante
aula anterior, nós iniciamos o desenvolvimento desse limite quando x tende a zero, aplicado sobre a elevado a x menos 1 dividido por x, né, para a maior do que zero, mostramos que para a igual a 1, esse limite é válido, é igual ao logaritmo natural de a, e então agora, fazendo uso de aulas que outrora foram ministradas, né, de um assunto que fora ministrado em aulas anteriores, então nós sabemos, e aqui vale verificar nas notas de aula, nós sabemos que o limite, quando x tende a zero aplicado a 1 mais x elevado ao expoente 1 dividido por x, esse limite é igual ao número de Euler. De modo que, com essa observação, então nós temos aqui o número de Euler. E o logaritmo natural associado ao número de Euler, nós sabemos também que o logaritmo natural aplicado ao número de Euler é o logaritmo do número de Euler sob a base do número de Euler. Isso é igual a 1. Então aqui nós temos necessariamente logaritmo natural de a dividido por 1, que é igual ao logaritmo natural de a. Então, conclusivamente, nós temos que para a igual a 1, esse limite, quando x tende a zero, aplicado a elevado a x menos 1 dividido por x, isso é igual ao logaritmo natural de a. E para a maior do que zero e a diferente de 1, nós temos que o limite, quando x tende a zero, aplicado a elevado a x menos 1 dividido por x, isso é igual ao logaritmo natural de a. Então, necessariamente, nós podemos afirmar e reafirmar que podemos afirmar e reafirmar definitivamente que para todo a maior do que zero, implica necessariamente que o limite, quando x tende a zero aplicado a elevado a x menos 1 dividido por x, isso é necessariamente igual ao logaritmo natural de a, ou seja, ao logaritmo de a na base do número de Euler, considerando que a é maior do que zero. Muito bem, então vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente tentando resolver alguns exercícios, apresentando problemas propostos e resolvendo-os aqui sob o contexto, ou no contexto do nosso modesto básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral, sob contexto da análise real. Muito obrigado a todos.